Bom, pessoal, nós vamos resolver o exercício 1 da lista que está lá no CIGA sobre transformador real, certo? Então, eu vou primeiro mostrar para vocês aqui, desenhar novamente o circuito equivalente, certo? O transformador, né? Então, como a gente tinha visto na outra aula, na videoaula sobre transformador real, o circuito equivalente ele é assim, ó. Aqui eu tenho R1, né? A resistência de cada da bobina do primário, o X1, né? Aqui eu tenho o RP, que é aquele resistor no qual se calcula o mesmo calor que representam as perdas por esterese e correntes de Foucault no núcleo, devido à variação do fluxo, né? A gente estudou na videoaula passada. E aqui a reatância de magnetização, né? O XM, né? Pelo XM passa o IM, né? Passa o IM. Corrente que faz o fluxo. Note que o circuito magnético é bom, com permeabilidade alta, o IM é bem baixinho, o XM alto. Se o circuito magnético é ruim, com um entreferro, então a gente viu que a corrente de magnetização fica bem alta, né, pessoal? O transformador, o entreferro é bem pequeno, né? Essa corrente aqui então é pequena e o XM é muito alto. Aqui circula a corrente IP, corrente de perdas, né? Essa corrente circula aqui no lado da fonte, ou seja, do primário, por causa da esterese corrente de Foucault, como está bem explicadinho lá na aula sobre o transformador real, certo? Beleza. Bom, aqui eu tenho R1, X1. Né? A soma das duas correntes do IP com o IM a gente chama de corrente de excitação, é o I0, né? Então, normalmente esses parâmetros aqui, pessoal, normalmente não, eles sempre são bem grandes, eles são em paralelo, né? Eles existem, né? O RP e o XM, porque sempre vai ter a corrente IP e a corrente IM, mesmo que o transformador esteja em vazio, né? Porque vai ter fluxo, induzindo a FEM1, e esse fluxo, variando com o tempo, produz perdas por correntes de Foucault e esterese magnética, vai aquecer o núcleo, né? Esse aquecimento do núcleo a gente modela aqui pelo RP, certo? Aqui no meio, lembra que tem um transformador ideal, né? Em vez de fazer o núcleo certinho do transformador, normalmente a gente pega e simplifica o circuito, tá? Lá na apostila vocês vão ver isso, né? Vocês devem uma olhadinha lá, mas eu vou desenhar aqui novamente, ó. Em vez de desenhar todo o trafo ideal, eu simplesmente coloco a bobina aqui e não desenho o núcleo, certo? Vou botar aqui a reatância de dispersão e o R2. Não ficou tão... Vou desenhar de novo, né? Então, aqui eu tenho o X2, a reatância de dispersão, aquele fluxo que passa pelo ar, né? Quando tem carga aqui no secundário, e o R2, certo? Bom, aqui no meio, pessoal, eu tenho o trafo ideal, né? Então a corrente que circula aqui é o I2, beleza? Que vai para a carga no trafo real, mas também é a corrente que passa aqui no trafo ideal, né? Então eu passo o I2, aqui eu tenho a FEM E2, o fluxo eu não estou desenhando aqui o núcleo, então a gente desenha um transformador ideal que tem aqui no meio, como a gente viu na videoaula sobre o transformador real, sem o núcleo para facilitar, mas a gente sabe que existe um núcleo ali, né? E aqui o E1. Quando aparece aqui a corrente 2, né? Devido à carga, instantaneamente aqui aparece a corrente em 1 linha. O fluxo que as duas produzem se anulam e fica só o fluxo principal. O fluxo principal que vai induzir o E1 igual ao V1, agora não vai ser bem igual, vai ser quase igual, né? Por causa dessa queda de tensão aqui, ó, ao V1.
Então, o E1 quase igual ao V1, né, que é a tensão no primário. E aqui no secundário, eu tenho a tensão V2. Né? Claro, aqui eu vou ter uma carga. Né? Pode ser resistiva, indutiva, capacitiva. Né? No caso desse exercício aqui, fator de potência unitário. Então isso aqui é uma carga resistiva, é um resistor que tem aqui, né, pessoal? Aqui no meio a gente tem então o trafo ideal. Tá? Vamos fazer assim, eu vou sair aqui um pouco, vou trocar a cor da caneta aqui só para a gente fazer o trafo ideal ali. Voltar para o modo foco de novo. E aqui, ó, então aqui no meio, isso aqui é o nosso trafo ideal, certo? Que a gente já estudou. E na videoaula sobre transformador real, o que a gente fez? Tirou as não idealidades do trafo ideal e jogou para fora. A resistência da bobina a gente concentrou aqui em R2. Aquele fluxo que passa por fora induz uma forcinha eletromotriz que está associado com uma reatância, produz uma pequena queda de tensão e a gente colocou nessa reatância X2. Né? Mesma coisa aqui, a resistência da bobina a gente concentrou aqui fora, então aqui tem supercondutor, né? O trafo ideal. Né? Mas a gente tirou essa resistência distribuída ao longo do rolamento e modelou por um resistor fixo aqui. Aquele fluxo disperso, a gente representou ele por uma reatância, claro, porque é um fluxo que vocês viram, passa pelo ferro, mas também passa pelo ar. Como o fluxo varia, ele acaba induzindo uma pequena força eletromotriz. É bem importante a videoaula sobre transformador real, pessoal, porque em geral eu faço perguntas, né, quando a gente faz a avaliação, sobre esses parâmetros. Tem que saber o que é o X1 certinho, o que é o RP, o XM, né? Bem importante, certo? Então aqui no trafo ideal a gente já sabe as relações, né, pessoal? A gente tem a relação de transformação, que é N1, né, sobre N2. Né? O fluxo que induz o E1 e o E2 é o mesmo, produzido pelo IM, né? Então o E1 e o E2 ficam em fase. Então, apesar de a relação de transformação ser um real, eu posso escrever, para as forças eletromotrizes, eu posso escrever fasorial. Porque se eu divido uma pela outra e dá um número real, que é a relação de transformação, número de espiras do primário sobre o secundário, significa que as duas têm o mesmo ângulo. Né? E elas têm o mesmo ângulo, elas têm que estar em fase, né, pessoal? E a corrente a gente viu também que para anular os fluxos φ1 e φ2, as correntes dependem do número de espiras. Né? Onde tem mais espiras, tem menos corrente. Então aqui, ó, onde eu tenho N1, eu tenho I2. No caso da corrente é o contrário da tensão, né? Porque num lado, por exemplo, que eu tiver mais espiras, eu preciso de menos corrente. Então a relação entre as correntes é inversamente proporcional à relação entre o número de espiras. As correntes também estão em fase. Aqui é o íon linha, né, pessoal? Um íon linha, que é a corrente de reação do primário, certo? As correntes têm que estar em fase, porque se elas não ficarem em fase, como já foi explicado nas outras aulas, o funcionamento com carga do transformador ideal, né? Se elas não ficarem em fase, o I2 e o íon linha, os fluxos que elas produzem não se anulam. E precisam se anular porque tem que ficar só o fluxo principal que induz o E1 igual ao V1. Agora aqui não vai ser bem igual, né? Vai ser quase igual, porque tem a queda de R1 e X1, certo? Bom, para facilitar, pessoal, nós vamos fazer vários exercícios aqui e eu vou, como essa corrente IM é muito pequena e o IP é muito pequeno, o I0 é muito pequeno, então, certo? Então a gente vai desprezar esse ramo de magnetização. Desprezar não significa colocar um curto aqui. Como esses parâmetros são muito altos, quando a gente está desprezando, a gente está considerando, na verdade, que eles são infinitos, que o RP é infinito e o IP é zero, ou seja, não tem perdas por esterese corrente Foucault. Se o XM é infinito, o IM é zero, significa que a permeabilidade no núcleo é infinita, né? E que uma corrente N muito baixinha tendendo a zero já consegue fazer o fluxo principal. Né? Então, quando a gente despreza, na verdade, eu abro o circuito, né? O circuito fica aberto aqui, certo? Então,
Isso aqui dá uma diferença no rendimento. No último exercício, a gente vai considerar esse ramo. Fica um pouco mais chatinho para fazer o problema, certo? Do ponto de vista de rendimento, porque daí a gente está desprezando esse ramo, a gente despreza as perdas por esterese e corrente Foucault. E considera só as perdas no cobre, R1 e 1 ao quadrado, R2 e 2 ao quadrado. Mas do ponto de vista da tensão que a gente precisa aplicar no primário para obter tensão nominal no secundário, que é o que esse problema aqui está pedindo, isso não vai dar diferença praticamente nenhuma, porque a corrente de carga e a corrente de reação do primário é muito maior do que a corrente de excitação, que é a soma da corrente de perdas com a corrente de magnetização. Essa corrente aqui pode ficar em 1%, às vezes um pouco mais, um pouco menos do transformador, da corrente nominal, certo? 5%. Se o transformador não for muito bom, talvez fique um pouco mais, mas em geral uma corrente muito baixinha, que a gente realmente pode desprezar, certo? Então, como eu falei, vai dar uma diferença no rendimento do transformador, né? Vocês veem que a resposta está aqui, ó, esse transformador dá 96. Se eu considerasse aqui esse ramo, provavelmente daria uns 92%, certo? Mas do ponto de vista do cálculo da tensão que a gente vai fazer aqui, não muda nada, tá? Então, para facilitar, na maioria dos exemplos, eu acabo desprezando esse ramo, tá? Desprezando esse ramo de magnetização, certo? Então, eu vou sair aqui novamente do ramo para poder pegar aqui, eu vou trocar a caneta para o vermelho e eu vou usar a borracha aqui um pouco. Então, eu vou apagar esse ramo de magnetização aqui, ó. Vai apagar isso aqui, tá? Certo? Isso. Bom, aqui o R1 e o X1 eu vou apagar também, vou escrever os valores deles aí, tá? O X2 também aqui, vou escrever o valor, que ele dá ali no enunciado do problema, tá? Beleza, vamos desenhar com essa canetinha aqui agora. Vamos voltar para o modo tela cheia. Então aqui, pessoal, na verdade, eu estou considerando o seguinte, estou considerando que o circuito aqui é aberto, né? E o I0 igual a zero. Não tem corrente de excitação, não tem corrente de perdas nem de magnetização, certo? Então, o I1' seria o I0 mais o I1' daria o I1 que circula aqui, né? Certo? Então, nesse caso, no fundo, para facilitar, eu estou considerando que o I1, que é toda a corrente que circula no primário do transformador, é igual ao I1', a corrente de reação do primário, devido à carga, né? Porque não tem corrente de magnetização para fazer o fluxo, nem corrente de perdas para suprir as perdas por esterese e correntes de Foucault, certo? Então aqui o R1, ó, 0,247. A gente vai aprender depois como, a partir de ensaio, determinar esses parâmetros, tá, pessoal? Aí a resistência da bobina no primário, 0,247 ohms. Resistência, a reatância de magnetização, então J, que é um fluxo, né? Fluxo que passa pelo ar, fluxo disperso, 0,175 ohms, certo? O R2 está aqui, ó. O R2 vale 0,987. E o X2? J, não pode esquecer do J, na reatância de dispersão, 0,7. Vocês veem que esses valores são pequenos, tá, pessoal? Né? Beleza? Bom, então a gente vai desconsiderar esse ramo de magnetização. Ele pergunta o seguinte, ele disse que esse transformador é um transformador de 1 kVA. Como a gente já fazia no caso do transformador ideal, eu considero esse 1 kVA a potência no secundário, certo? Porque é a potência que o transformador pode fornecer 1000 VA para carga. É claro que aqui no primário, nesse caso, vai ter um pouco mais. Por isso que eu pedia para vocês, nos exercícios com tráfego ideal, sempre fazerem do secundário para o primário. E usar a relação de transformação. Tá? Não usar aqui S1 igual a S2 e calcular o I1 e o V1 a partir da fórmula da potência. Porque daí, conceitualmente, a gente perde, né? Aqui a gente vai ser obrigado a fazer.
Vou ter que calcular o S2, a gente vai ver que o S1 não vai ser igual ao S2, vai ser um pouco maior, tá? Apesar de eu não pedir aqui, se vocês calcularem depois o V1 vezes o I1, com certeza vai dar maior que o V2 vezes I2, um pouquinho maior, devido às perdas, né? E a própria potência reativa aqui, nos fluxos dispersos, certo? Apesar de a gente ter desprezado as perdas esteréticas com Foucault, mas tem perdas no cobre, no primário e no secundário, certo? Ele está dizendo o seguinte, o transformador é de 110 volts para 220 volts. Isso aqui são as tensões nominais do transformador. Não quer dizer que eu tenho que aplicar 110 volts no primário. Eu posso ter que aplicar mais, certo? Do que 110. Tá? Eu tenho que aplicar mais do que 110. Certo? Então, para que no secundário eu tenha 220. Então, nesse caso aqui, ó, na verdade a tensão do secundário a gente sempre coloca na referência. Eu quero que a carga tenha 220 volts, certo? Então eu coloco 220 em ângulo zero, como a gente já fazia com o TAF ideal. A pergunta desse problema é o seguinte, ó, qual a tensão, calcular a tensão necessária, né? Qual a tensão necessária no primário utilizando o circuito equivalente? Quanto que eu tenho que aplicar no primário para sair certinho 220? É 110, como é o nominal? Não necessariamente, dependendo do tipo de carga, pode ser um pouquinho mais que 110 ou um pouquinho menos. Vai depender do tipo de transformador. Esse transformador aqui é um transformador do laboratório, que a relação de transformação dele é meio, tá? Ou seja, o N2 é o dobro do N1. Tem transformadores que eles são feitos com um número de espiras, nesse caso aqui, por exemplo, o N2 poderia ser um pouco maior do que o dobro de N1. E a relação de transformação poderia ser menor aqui. Para que isso? Para compensar as quedas de tensão, para dar um pouquinho mais de tensão no secundário, e eu aplicando 110, sair 220 aqui na carga, mesmo considerando as quedas de tensão no transformador. Esse transformador aqui é um transformador que a gente tem lá no laboratório, tá? Então, na verdade, aqui nesse caso, pessoal, a gente vai ter que colocar uma tensão um pouco maior. Vocês notam que já tem a resposta aqui, a gente vai ter que chegar nessa resposta. Em vez de aplicar 110 volts, que é a tensão nominal, eu vou ter que aplicar 114, por causa das quedas de tensão no primário e no secundário, para poder chegar na carga certinho o 220, certo? Então, a relação de transformação é N1 sobre N2, tá? E nesse caso aqui dá V1 sobre V2 nominal também. Mas não necessariamente, às vezes isso pode dar um pouco diferente conforme o transformador, tá? Quando a gente não tem o A dado, né, ou não tem o N1 e N2, a gente pode usar as tensões nominais do transformador para calcular a relação de espiras. Nesse caso aqui dá igual, mas nem sempre dá igual, tá? Às vezes o transformador vem com uma tensão nominal um pouco maior que essa, já prevendo, por exemplo, que a carga que ele vai alimentar é uma carga indutiva. Ele já sabe que vai ter que colocar um pouco a mais e ele coloca como tensão nominal essa tensão que normalmente teria que ser aplicada no transformador no primário para sair certinho a tensão no secundário. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, para poder calcular a tensão aqui, eu vou ter que calcular a queda no secundário, R2 mais JX2I2, calcular a queda no primário, R1 mais JX1I1, para poder chegar no valor de V1. Então eu tenho que calcular a corrente 2, certo, pessoal? Como a gente fazia já com o trafo ideal. Então vou calcular a corrente 2 aqui, ó. I2 vai ser, bom, vou fazer o seguinte, vou calcular o módulo do I2, tá? I2 igual a S2, que eu não estou usando potência complexa, né? Sobre V2, o módulo do V2, né? Então vai dar 1000 sobre 220. Esse aqui é um trafo elevador, né? Ele transforma, ele aplica, ele tem 110 no primário e 220 no secundário. Então aqui eu tenho I2 igual vamos calcular aqui. Vamos deixar aqui um pouquinho para o lado aqui a calculadora, para não atrapalhar.
1000 dividido por 220. 4,5454. Então vamos lá. 4,54 amperes. Eu podia usar só duas casas aqui, eu vou usar mais só para a gente ficar com uma precisão maior com a resposta ali, certo? Mas poderia usar 4,54 aqui, daria bom, né? Bom, e se a gente for escrever o fasor corrente? 4,5454 com ângulo 0. Porque se o fator de potência é unitário, então eu posso chamar assim, ó, cosseno de φ1 do ângulo entre a tensão e a corrente, desculpa, cosseno de φ2, né, pessoal? Cosseno de φ2 igual a 1, significa que o fator de potência é igual a 1, cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente na carga, né? O fator de potência unitário. Então significa que o φ2 igual a 0. Né? Ou seja, vou desenhar aqui no cantinho. Se a tensão V2 está no 0, a corrente I2 também está no 0, né, pessoal? Beleza? Então o ângulo da corrente é o mesmo da tensão, porque a carga é resistível. O exercício 2 é igual a esse, só que eu acho, se não me engano, ele é com carga. A gente pode passar aqui para baixo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O 2 é igual a esse, só que o fator de potência é 0,5 indutivo, igualzinho, tá, pessoal? E depois o 3 também é igual, só com o fator de potência capacitivo, 0,5 capacitivo. Então, para a gente ver como se comporta o transformador com carga resistiva, indutiva e capacitiva, o mesmo transformador. Certo? Então, o que vai mudar no exercício 2 e no 3 é só esse ângulo aqui, ó. A gente vai ter que o cosseno φ 0,5, o ângulo dá 60. A carga indutiva, a corrente se atrasa da tensão, então aqui fica menos 60. E cosseno φ 0,5 capacitivo, o φ dá 60 também. Mas como é capacitiva, a corrente se adianta da tensão. Então aqui fica mais 60, como a gente já tinha feito no caso do trafo ideal. Certo? Bom, agora a gente vai ter que fazer o seguinte, para calcular o V1, a gente tem que fazer primeiro o cálculo do E2. Se aqui tem que chegar a 220, quanto que tem que ser a fé induzida, pelo fluxo no secundário do transformador, que é o E2? Vai ter que ser um pouquinho maior que 220. No trafo ideal era igual, porque a gente não considerava a resistência nem a reatância de dispersão. Mas aqui vai ser um pouquinho maior, certo? A gente sabe quanto é que é o V2, sabe quanto é que é o I2, então a gente pode escrever a equação fasorial aqui do secundário e resolver. Note, a fonte aqui é o E2, né? A corrente I2 ela vem para cá, ó. Então ela faz um mais aqui, ó, e um menos aqui. Então se a gente fizer a lei de Kirchhoff, a gente vai ficar menos E2 mais R2 mais JX2, que tem um mais aqui, ó, mais R2 mais JX2 vezes I2, vai dar essa queda de tensão, mais V2 igual a 0. Aqui tem um pontinho no V2, né? Certo? Então vamos escrever aqui, ó, menos E2 mais R2 mais JX2 I2 mais V2 igual a 0. A somatória das tensões de uma malha igual a 0, né? Menos E2 mais R2 mais JX2 I2 mais V2 igual a 0. Agora eu passo o E2 para o outro lado, claro. Passo o E2 para lá. Então fica E2 igual a R2 mais JX2 I2 mais V2.
Bom, eu vou substituir então aqui os valores, né? E a gente consegue ver quanto é que vai dar o E2, olha só. O R2 é 0,987 mais JX2. O X2 é 0,7. J07. Vezes o I2, daqui ó, 4,54 ângulo zero. Note que isso aqui é uma impedância, né? O R2 mais JX2 é o Z, é uma impedância, isso aqui dá ohms, né? Podia chamar de... Não vou chamar de Z2 aqui, porque Z2 pode confundir com a impedância da carga. Nesse caso a gente não calculou, mas é só a gente pegar o V2 e dividir por I2, a gente acha um Z da carga, certo? Mas aqui a gente não fez isso, a gente usou a potência do transformador para calcular a corrente, né? E essa impedância aqui, R2 mais JX2, é a resistência e a reatância de dispersão do transformador. Não tem nada a ver com a carga, né, pessoal? São dos parâmetros do circuito equivalente do transformador. A carga está aqui, ó, né? Mais uma impedância vezes a corrente, essa impedância de resistência mais reatância de dispersão vezes a corrente, vai dar uma tensãozinha, uma queda de tensão, né? Somada com a tensão da carga da tensão da fonte, que seria o E2. Então, se aqui tem 220, por causa dessa queda, o E2 vai ter que ser um pouquinho maior, de 220, certo? Então, primeiro a gente vai ter que fazer esse cálculo aqui, ó, transformar isso aqui para polar, multiplicar os módulos, somar os ângulos, né? Para depois somar com a tensão. Tem gente que faz errado isso aqui, pessoal, mesmo tendo visto isso lá em circuitos, né? Primeiro tem que fazer a corrente vezes a impedância, transformar depois para... Primeiro transforma a impedância para retangular, para polar, multiplica os módulos, soma os ângulos, depois transforma para retangular, soma a parte real com imaginária, depois volta a transformar para polar, para sair o resultado sempre em polar fica melhor, certo? O resultado final, né? Do E2. A minha calculadora aqui, ela já faz direto, tá? Eu vou, para a gente ganhar tempo, mas vocês têm que tomar cuidado na hora de fazer isso na calculadora, fazer passo por passo ali, certo? Então, vamos fazer lá. Vou colocar aqui, ó, 0,987 mais 0,7 i, aqui no meu calculador complexo aí, tá? Já faz direto, na verdade, no celular aqui, né? Vezes a corrente 4,54 com ângulo 0. E nem precisaria ter colocado o ângulo aqui, certo? Aqui seria bom até colocar um parênteses, mas nesse caso aqui não vai precisar, mais 220. 220 em ângulo 0 eu posso colocar só assim, certo? Ou posso colocar 0 aqui também. Então, R2 mais JX2, I2 mais E2. Ele vai dar o resultado. Ele está dando o resultado aqui na forma, se vocês olharem aqui na calculadora, está dando o resultado na forma retangular, tá? Se eu apertar aqui em polar, eu acho que ele já dá o resultado em polar. Deu. Vamos colocar aqui o resultado então. 224,50 88. Eu vou colocar umas casinhas a mais aqui para tentar chegar no resultado lá final que ele conseguiu, tá, pessoal? E aqui 0,81 graus, né? Volts. Vocês notem, para conseguir o 220 aqui, o fluxo tem que induzir uma fenda de 224, que vai ter uma queda no R2 e no JX2, certo? Agora a pergunta é, o fluxo é o mesmo que induz o E2 e o E1. Eu tenho a relação de transformação, né? Como o E1
e o E2 são induzidos pelo mesmo fluxo, o E2 e o E1 estão em fase, certo? Então eu posso usar a relação de transformação para calcular o E1, tá? Então eu vou fazer assim, ó, o A é igual a E1 sobre E2. Quanto é que vale o E1? E2 passa para lá multiplicando vezes A. Então, o E1 é igual a A vezes E2, né? O A é 0,5, que é o número real, vezes o E2, que é 224,5088, com ângulo 0,81, né? Então, novamente na nossa calculadora, eu vou pegar aqui a resposta agora e vou multiplicar por 0,5, que é a relação de transformação, né? Agora na forma rolar, 112,2544. Então vamos lá. 112,2544 com ângulo, que é graus, né? 0,81. Note que, claro, tem que ser o mesmo ângulo do E2, é o mesmo ângulo, né? A correlação de transformação, se aqui eu tenho 224, aqui eu tenho 112, então o E1 é 112. Note que o E1 já tem que ser maior que 110. Então, com mais essa queda que tem aqui no primário, o V1 vai ter que dar maior que o E1, certo? Então, a pergunta no problema é qual o valor do V1 que eu tenho que aplicar aqui para sair certinho na carga 220. Por causa das quedas de tensão, eu vou ter que aplicar mais do que os 110 volts, que seria a tensão nominal do transformador, certo? Bom, vamos fazer então aqui agora a malha do primário. Como é que fica a equação do primário? A corrente 1, pessoal, ó, ela faz um mais aqui, certo? E um menos aqui, elemento passivo aqui, né? Claro, a corrente entra, faz mais aqui no R1 mais JX1, nessa impedância aqui, nessa queda de tensão, mais E1. Note que se tivesse o ramo de magnetização, eu ia ter que calcular o I1', somar com o I0 para achar o I1, certo? Como o I0 é igual a zero, basta calcular o I1', porque o I1' vai ser igual ao I1. Então agora eu vou ter que usar a relação de transformação, pessoal, para achar o I1'. O I2 eu tenho, ó. Mas aqui o que circula no primário é o I1, cuja maior parte, a parte mais importante é o I1', né? E como aqui a gente está desprezando o ramo de magnetização, o I1 vai ser igual ao I1', né? Então, vamos calcular aqui o I1, né? Então, ó, ou seja, o I1', né? Então, se eu quero o I1', passo para lá, e 2 sobre A, né, pessoal? Então, I1', o I1, como I0 é igual a 0, o I1, nesse caso, vai ser igual ao I1', que é igual ao I2 sobre A. E aqui eu posso usar fasor, claro, porque as duas correntes elas estão em fase, para que os fluxos que elas produzem se anulem, né? O I2 e o I1'. Então, o I2 está ali, 4,54. Dividido por 0,5. E o ângulo é 0, né? Bom, vai dar 4,54 dividido por 0,5. Vai dar 9,0908. E o ângulo 0 graus. Aqui é volt, né, pessoal? Aqui é ampere. Tá? Vamos então agora resolver a malha do primário, certo? Então eu vou ter menos V1, ó,
Note que aqui a fonte era o E2, né? E2 igual a R2 mais JX2 mais V2. No primário, não é a FEM que é a fonte. No primário, a fonte é a fonte mesmo, a alimentação, né? Então, no final, a gente vai ter que o V1 é igual a essa queda aqui, mais o E1. Nós vamos fazer ele de Kirchhoff certinho aqui, ó, menos V1, mais R1 mais JX1 e 1, e 1, mais o E1 igual a zero. Aqui, ó. Menos V1 mais R1 mais JX1 e 1, mais E1 igual a zero. Certo? A gente passa o V1 para o outro lado, né? Passa o V1 para o outro lado, fica V1 igual a R1, que é 0,247, mais JX1, a reatância de dispersão do primário, que é 0,175 ohms, vezes o I1, que a gente acabou de calcular. Claro, a corrente no primário é maior porque a tensão é menor, né? A potência se mantém a mesma. E também, o principal é porque o número de espiras no primário é menor que o número de espiras no secundário, porque é um trafo elevador. Com menos espiras, é preciso de uma corrente maior, por isso que a corrente no primário é maior que a do secundário, né, pessoal? É um trafo elevador. 0 graus, a gente calculou o ângulo dela ali, ó. Agora, a impedância R1 mais JX1 vezes a corrente dá uma quedinha de tensão, mais o E1. O E1 a gente acabou de calcular aqui, ó, né? A gente calculou o E2, com a relação de transformação, calculou o E1. 112,2544 com ângulo 0,81, né? Bom, agora finalmente a gente vai conseguir chegar no resultado, né? Quanto que vai precisar de tensão no primário, certo? Vou usar a minha calculadora aqui novamente, tá? Então a gente vai ter 0,247 mais 0,175i. Eu tenho que colocar um no complexo depois, beleza? Mas calculadora vezes a corrente 9,0908. Ainda preciso colocar o ângulo porque é zero, né? Mais 112,2544 112,2544 com ângulo 0,81. A minha calculadora aqui, pessoal, ela faz direto, mas vocês vão ter que transformar isso aqui de retangular para polar, né? Multiplicar a impedância pela corrente, vai dar volt, que é a queda de tensão, né? Somar os ângulos, depois transformar novamente para retangular, somar a parte real com parte imaginária, parte real com parte imaginária, porque aqui esse E1 vocês vão ter que também ter ele na forma, passar para a forma retangular, né? Aí depois que somou real com real, imaginário com imaginário, aí retransforma para polar, né? Para achar o resultado, certo, pessoal? Aqui eu já fiz direto na calculadora. Ele achou aí, ó, note que ele achou a parte real e a parte imaginária, deu 114,48 mais J, né, 3,18. Eu vou clicar aqui e vou transformar para polar. Então deu 114,53 e o ângulo deu 1,5899. Então 1,59, né, pessoal? 1,59 volts, certo?
Vamos dar uma olhada aqui. Ó, 1,59, tá vendo? 114,53 e 1,59, tá vendo? Exatamente o mesmo resultado, tá? Certinho o cálculo, né? Então, isso que a gente fez aqui, tudo isso aqui, foi o item A, né, pessoal? O item A do probleminha, né? Tudo isso que foi feito foi o item A. Agora, ele pede para calcular o rendimento do transformador, certo? Como é que a gente calcula o rendimento? A gente tem que pegar a potência ativa na saída e dividir pela potência ativa na entrada, certo? Então, vamos lá. O rendimento. Isso está lá na apostila, mas eu já vou falar aqui, tá? Então, o rendimento, pessoal, o percentual do transformador é a potência ativa que o transformador fornece para a carga, dividido quanto de potência ativa ele precisa sugar da fonte vezes 100. Note, o rendimento não diz respeito à potência aparente, ele diz respeito só à potência ativa, certo? Como é que eu calculo o P2, a potência ativa no secundário? Ó, eu posso fazer assim, ó, V2 I2 vezes o cosseno de Φ2, né? Ora, isso aqui na verdade é o S2, certo? E o cosseno de Φ2, nesse caso, ele falou que é igual a 1, o fator de potência é igual a 1, né? Então é claro que aqui o S2 é 1000, o P2 vai dar 1000. Se a gente multiplicar 220 por 4,5454, que foi a corrente que a gente achou, 220 por 4,5454 vai ter que dar 1000, que é o S na verdade. Só que aqui o S é igual ao P, porque o fator de potência é igual a 1, né, pessoal? Então, se eu pegar aqui e multiplicar 220 pela corrente, o P2 vai dar 1000 watts, né? Que é uma carga resistível, essa carga aí, né? Certo? Agora, para calcular o P1. Bom, para calcular o P1, eu preciso V1 I1 cosseno de Φ1, que é o ângulo entre a tensão e a corrente no primário. Olha só, ele achou o V1, está aqui o V1, 114,53. E ele achou o I1. O I1 é igual ao I1', né, pessoal? Está aqui, ó, 9,0908. Note que isso aqui não é complexo, é tudo módulo, né, pessoal? P, VI, cosseno φ, a forma de potência ativa, né? P1, V1, I1, cosseno de Φ1. O que é o Φ1? O Φ1 é o ângulo, olha só, o Φ1, pessoal, assim como o Φ2 é o ângulo entre V2 e V2, que é zero, a gente viu aqui em cima, né? Porque a carga, a fator de potência é 1, a carga é resistiva pura, então o ângulo entre os dois é zero. O Φ1 é o ângulo entre o V1 e o I1. Então, na verdade, é o θ do V1, né? Menos o θ do I1. Né? Então, tem que ser o θ do V1 menos o θ do I1 para achar o ângulo φ1, certo? É o ângulo entre os dois. O V1 está aqui a 1,58. E o I1, o ângulo é zero, porque ele tem que estar em fase, né? Como a gente desprezou o ramo de magnetização, o I2 o ângulo é zero e o I1' é zero. E o I1' é igual ao I1. Né? Então, o I1 a gente já viu aqui, ó, o ângulo do I1 é zero, certo? Então, claro, nesse caso aqui ficou o mesmo ângulo do V, né? Porque a corrente está no zero. Mas se o circuito equivalente fosse completo com RPXM, ia ficar um pouquinho diferente, porque o ângulo do I1 tem que somar o I1' com o I0, certo? Então, o ângulo θ1 ficou 1,5899. Então, aqui eu vou ter que colocar cosseno de 1,5899, certo? Finalmente,
eu vou chegar no valor do P1. P1, é só fazer essa continha aqui, né, pessoal? Vamos fazer na calculadora, então. 114,53 vezes 9,0908 vezes o cosseno de 1,58, a calculadora já está em graus, 114,53 vezes 9,0908, que é a corrente 1, vezes o cosseno entre o V1 e o I1, né? Que é 1,5899. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. $1.040. Vamos ver se está certo isso aqui. Estou achando estranho esse resultado, pessoal. Mas, vamos dar uma olhada. Não, está certo. Olha lá o resultado. 1.040. Vamos colocar a calculadora aqui de novo. 1040,77. O resultado lá deu quanto? 1040,81. Um errinho aí, né? Que eu usei mais casas no computador para resolver, tá? Mas deu aproximadamente igual, né? E agora como é que faz para calcular o rendimento? É bem fácil, né? É só pegar a potência de saída, que é 1000, potência ativa, que a gente calculou aqui, ó, e dividir pela potência na entrada. Vai dar 1000 dividido da resposta 96,08. Multiplicar por 100, bom, aqui tem que multiplicar por 100, né, pessoal? Multiplicar por 100, né? E vai dar 96,08. O rendimento, né? Significa que, ó, deu certinho, né? Significa que uma parte da potência é perdida, né, pessoal? De 100% que entra, sai 96,08. Onde que é perdida? Perdida em R1 vezes I1 ao quadrado e R2 vezes 2 ao quadrado, que eu desprezei as perdas do ferro por esterese corrente Foucault. Então, perda de potência ativa. Entrou uma certa potência ativa no transformador, uma parte foi transformada em calor na bobina do primário, R1 e I1 ao quadrado, a outra na bobina do secundário, R2 e 2 ao quadrado, e o que sobrou foi para a carga. Então, se vocês fizerem a continha R1 e I1 ao quadrado mais R2 e 2 ao quadrado, vocês vão ver que deve dar certinho esses 40,81 watts, somar as duas, né? R1 e I1 ao quadrado mais R2 e 2 ao quadrado. Por isso que no primário teve que ter um pouco mais de potência, né? Por causa das perdas, por causa do aquecimento dos enrolamentos. Uma vez que eu estou desprezando o aquecimento do núcleo, eu desprezei as perdas por esterese e correntes de Foucault, como eu falei no começo. Se eu tivesse considerado, o rendimento ia cair aqui para uns 92%, 94%, certo? Então isso aqui foi o item B, né, pessoal? O rendimento, tá? O item C, pessoal, ele pergunta... não, ele não pediu aqui, tá? A regulação, mas ele deu o resultado aqui da regulação. Eu acho que eu vou calcular a regulação também, tá, pessoal? Ele pede só no exercício 2 e no 3, mas como eu estou pedindo no 2 e no 3, eu vou fazer aqui também, não custa nada, certo? Então, a regulação é o seguinte. C. A regulação percentual, tá? É um Rzinho assim, itálico, tá? Ela é calculada da seguinte maneira. A tensão V2 em vazio menos a tensão V2 com carga
sobre a tensão V2 com carga vezes 100. O que é isso? Significa o seguinte, a tensão com carga é 220, porque esse é um trafo elevador e a tensão com carga é 220. Para sair 220 aqui, a gente colocou aqui 114 para compensar as quedas, certo? E não 110. Bom, agora a pergunta é o seguinte, se eu vier aqui, pessoal, e abrir o secundário, certo? Exatamente isso, eu vou até fazer um desenho aqui, ó. Eu vou vir com a borracha aqui, se eu fizer isso aqui, ó, certo? Bom, se eu fizer isso aqui, pessoal, eu vou conseguir medir essa tensão V2. Essa tensão V2 seria a tensão em vazio. Só que eu estou aplicando aqui, ó, exatamente 114,53. Eu estava aplicando 114,53, chegava aqui o E1 112, né? Aí com a relação de transformação passando para cá aqui deu 224, né? Aqui, ó. E finalmente chegou aqui 220, com carga, porque tinha as quedas de tensão. Só que quando eu abri aqui, acabou a corrente. Certo? Se acabou a corrente, pessoal, o E2 ficou igual ao V2. Certo? E o V1 ficou igual ao E1. Então, por que se acabou o I2, o I1' é zero e o I2 também é zero. Então, quando eu abro aqui, acaba a corrente no secundário e acaba no primário, principalmente porque eu desprezei essa quedinha aqui. Tá? Se eu tivesse considerado aqui o ramo de magnetização, ia ter uma quedinha pequena aqui, que a gente deveria considerar para fazer o cálculo exato. Mas aqui, como eu estou desprezando o ramo de magnetização, realmente quando eu abro aqui, o V2 fica igual ao E2, e o E1 fica igual ao V1. Então, como a relação entre o E1 e o E2 é o A, o E2 fica igual ao V1 e o V2 fica igual ao E2, na verdade essa tensão aqui em vazio é só pegar o V1 que eu calculei, né, e usar a relação de transformação para calcular quanto que seria o V2 em vazio, quando está aberto lá em cima, certo? Vou fazer aqui, ó. Eu posso escrever assim, ó, o A é igual ao E1, aqui é módulo, tá pessoal? Na regulação a gente não usa complexo, no rendimento também não, tá? É módulo, então E1 sobre E2, certo? Só que nesse caso, quando eu abri lá, o E2 ficou igual ao V2. Que V2 esse aqui? É o V2 em vazio, porque como eu abri, não tem corrente, certo? E o E2 ficou igual ao V2. E o E1 ficou igual ao V1. Que V1? V1 que eu apliquei, 114, né? Então, quanto que vai ser o V2 em vazio? V2 em vazio vai ser igual ao V1 sobre A. O V1 a gente calculou aqui, ó. Não precisa colocar o módulo para regulação, tá pessoal? 114 dividido pela relação de transformação que é 0,5. Então, esse 114,53 dividido por 0,5 vai dar 229,06 volts. Aplicando agora na fórmula da regulação, nessa fórmula aqui, ó, eu vou ter o seguinte, regulação percentual, né? Eu abri, tinha lá 114 no primário e estava saindo 220. Só que eu abri, aquela tensão que eu tive que aumentar no primário para compensar as quedas, agora como eu tirei a corrente, ela foi cheia lá para o secundário, claro, respeitando a relação de transformação. Então esse 214,53 aqui, lá no secundário acabou saindo, se eu tivesse um voltímetro lá, eu ia medir 229 e não 220. Certo?
menos a tensão com carga, claro, daí ela vai certinho para 220, e daí quando tem corrente, dividido por 220 vezes 100, certo? Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó, 229,06. Bom, vou fazer o seguinte aqui, vou colocar parênteses aqui, menos 220, fechar parênteses, dividido por 220, né? E depois eu tenho que multiplicar por 100. 4,118, ou seja, 4,12. Significa o seguinte, pessoal. Esse 4,12 significa que eu tive que colocar 4,12% a mais de tensão no primário para poder compensar as quedas de tensão e chegar certinho à tensão que eu queria no secundário, que era 220. Né? Pela fórmula aqui, é a diferença percentual entre a tensão em vazio e a tensão com carga. Ou seja, quanto que aumentaria a tensão do transformador se eu tirasse a carga. Né? Então vocês notem, ó, eu tirando a carga aqui, esse 114 ele passa para cá 229. Agora, quando eu fecho aqui, coloco a carga, o 114 vai chegar aqui no secundário certinho, 220, porque aí tem as quedas, né, pessoal? Esse 114 com essa queda aqui, ó, vira 112, mais ou menos, né? Na relação de transformação, passa para cá 224. 224 com a queda, chega aqui certinho 220. Só que eu abri, né? Então, quando eu abri o circuito, a tensão aumentou porque as quedas foram a zero. Certo, pessoal? Só para fechar aqui, vamos fechar aqui novamente o circuitinho, né? Tá? Beleza? Ok. Obrigado, pessoal.